primeiro F. Esse vídeo aqui eu vou tentar ser o mais breve possível na explicação de cada coisa, porque assim, muitas coisas pra gente falar. Eu tô fazendo esse vídeo porque hoje tem prova de história e de inglês e os assuntos de história tem bastante coisa, então assim, e são muitas informações. Eu tô esperando que Gabi não vá colocar na prova, tipo assim, quais eram as 5 castas do povo hindu, porque senão é muito detalhe pra gente lembrar. Mas que ela foque, assim, no geral, sabe? Na história geral, no aprendizado geral. E é isso que eu vou tentar passar um pouquinho da história do Império Mali, da civilização hindu e dos mesopotâmicos aqui no mínimo tempo possível para não ficar muito longo. E o objetivo desse vídeo é fazer que Lavínia e Felipe não tomem nem o ácido do laboratório de química antes da prova, só para não fazer a prova, porque, assim, não vale a pena, tá, minha gente? A prova eu não acho que vai ser fácil, porque a outra não foi, eu não achei, mas é uma prova, sabe? É um assunto que eu acho que não é nenhum dos piores, tem pior. Então, assim, calma, eu vou tentar fazer isso do jeito mais dinâmico e lúdico possível, lembrando que eu não sei de todas as coisas, tipo, nem eu entendi o geral desse assunto também, porque eu me lembro e baseio nos maias e nos astecas e nos outros povos mais da América mesmo, que é como se fosse ali, tipo, por ali, sabe? Como eles montavam a sociedade é de uma forma meio que parecida, mas em coisas diferentes. Então eu vou tentar explicar por aí. Então vamos lá, né, começar. Eu vou começar com o Império Mali, porque pra mim é o mais legal e o mais fácil, assim, de você lembrar e você entender. Não vamos focar, tipo, em cada detalhezinho, porque, assim, é muito detalhe em cada um pra gente saber realmente. Então eu vou tentar dar no geral. O Império Mali. A gente vai dividir as coisas, como o Gabi pediu, pra gente estudar em, tipo assim, cultura, religião, economia, sociedade, pra gente não ficar louco. Então é o seguinte, vamos pela a base do Mali, pelo menos, e do hindu, que a gente vai ver depois também, era a religião. No caso do Mali, eles não tinham uma religião específica. Então, tipo assim, você podia ter uma religião, aquela outra pessoa ia ter outra, aquela outra ter outra. Não é literalmente laico, porque eles não tinham essa preocupação de colocar, tipo, oficial é cada um pode ter a sua. Não. Era só louco, não era tão organizado como é hoje, é claro, né? Considerando o tempo que isso aconteceu. Mas eles tinham várias religiões, também, geralmente, algumas a maioria politeísta, né? Que são vários deuses. Mas eles se baseavam, todo mundo se baseava na mesma coisa que chama animista, que eram as religiões, as crenças, tudo baseado na natureza. Lembra que a gente viu em filosofia aquele negócio do monistas e outro nome, monista, esqueci o outro nome. Monista que acredita que um elemento formou todas as coisas, e tem outro nome que acredita que são vários elementos. Óbvio que isso aqui foi, esse negócio da filosofia foi muito depois disso aqui, tá? Porém, era como se isso aqui fosse aqueles que acreditavam que os 4 elementos formaram as coisas. Eles acreditavam que os elementos formaram e regiam tudo que a gente tem. Tipo, eles criavam as coisas, transformavam, e era essa a base da sociedade. Então, tipo, fogo, água, ar, essa é a minha representação incrível do ar, e uma pedra pra dizer que é terra, mas é isso aí. Então era basicamente isso, eles acreditavam nisso. Também tem a questão do culto dos mortos, que é o que? Eles não viam a morte como, tipo, uma coisa horrível, não sei o que. Eles viam como uma passagem também. Então, assim, tinha essa coisa de festa, celebração, como a gente vê um pouquinho no México, essas coisas e tal. Não era, assim, uma mistificação sobre a morte e tal. Eles, vamos dizer assim, gostavam nesse sentido, de, tipo, celebravam e tal. Essas coisas. E essa é a parte da religião que não é muito específica, como a do hindu, por exemplo, que é mais fácil de saber e de lembrar. Mas é isso, no geral é isso. A economia. A economia dos 3 que a gente vai ver, das 3 civilizações, era bem baseada no que eles viviam e, tipo, nas especiarias, principalmente, sabe? Até, como a gente lembra, tipo, Portugal, quando ele foi para as Índias antes, né, de vir pra cá, ele queria o quê? Especiarias. Então, principalmente no hindu, a gente vai ver que eles concentravam o comércio deles e o dinheiro deles ali. No Mali também, só que não só especiarias, tipo, cultivadas na agricultura, mas, por exemplo,
O principal deles era o ouro. Eu vou tentar representar isso, tipo, da forma que eu tenho. Então eu coloquei isso aqui, que é o colar da Hermione, mas enfim, eu não vou explicar muito aqui. Que é o ouro, o cobre, não tem nada de cobre pra mostrar, não vou tirar um fio, né, mas enfim, o cobre e o sal. Então, eles tinham essas principais coisas porque era o que eles mais encontravam, então era tipo minerais, sabe? E aí eles comercializavam isso através, tipo, indo pra outros lugares, aí viajava, ia vender não sei onde, não sei aonde. E não tinha tipo uma moeda, sabe? Então justamente, por exemplo, eu quero uma vaca. Então eu vou dar o quê? Tantos quilos de sal, quilos, não sei se usava isso naquela época, acredito que não, mas tipo assim, tanta quantidade de sal e ele vai me dar uma vaca. Eu quero sei lá, um alface. Eu vou dar um coisinha desse tamanho de ouro pra que a pessoa me dê uma alface, sabe? Não dizendo que é justo, porque eu acho que eles não tinham muita noção também de, tipo assim, exatamente de como a gente tem hoje, mas eles tinham as medidas deles e eles faziam essa troca assim, desse jeito, né? Pra girar, tipo, ter economia, porque não tinha moeda. Então, eles tinham muitas minas de ouro, claro, por isso que eles tinham, a economia deles era baseada em minerais. Agora sim, a sociedade. A sociedade é mais simples de todas, é a dos Mali, assim, dos outros que a gente vai ver, porque eram, tipo, como a gente viu, nobres, homens livres, que era comércio. Então, assim, todo mundo que era livre era comércio, porque ou você tava no ouro, ou no cobre, ou na agricultura, ou no negócio, ou no sal especificamente, você estaria fazendo, ou era artesão, sabe? Tipo, fazer cadeira, fazer não sei o quê. Você sempre ia estar fazendo alguma coisa pra comercializar, pra vender. Não necessariamente serviço, sabe? Como a gente tem hoje em dia. Então era sempre assim, quem era livre era do comércio em alguma parte. Então tinha nobres, comércio e prisioneiros. Os Mali, eles não tinham tantos prisioneiros como, por exemplo, os outras civilizações. Tipo assim, os que a gente vai ver aqui, tipo mesopotâmicos, eles tinham uma quantidade bem pequenininha de prisioneiros, escravos, essas coisas, comparado à população geral. Os Mali já tinham mais prisioneiros, assim, uma porcentagem maior. Mas também não era muito. A maioria das pessoas era homem livre. Então, a minoria das pessoas eram nobres, claro, né? E aí, depois, em segundo lugar, vinham os prisioneiros de guerra. Então, e por último, a gente tem a política Mali, que é assim, a mais legal, acho, das outras, porque é o seguinte, eles tinham um rei, que eu vou representar aqui com a nossa querida amada Hermione. Então eles tinham, tipo assim, o rei, a monarquia estabelecida lá, o império, e eles tinham, mas não era só isso, não era tipo como os mesopotâmicos, que era aqui e você manda em tudo, você faz tudo. Eles também tinham o conselho de anciãos, em que iam ajudar o rei. Óbvio, a última palavra, claro, era do rei. Mas o conselho fazia muita coisa também. Então tinha aqui o rei, imperador, e tinha o conselho de anciãos. Aqui, vamos mostrar esses bonequinhos para representar. E ele era dividido em realmente 3 partes, o conselho, por quem era formado. Primeiramente, militares. Então, assim, depois, parte dos nobres ali iriam ser aqueles guerreiros, aquelas coisas. E aí, depois que eles já estavam velhos, vamos dizer assim, eles viravam parte do conselho de anciãos. Depois deles, os chefes religiosos. Então, realmente, quem tomava conta dessa parte assim, né? Como tinha várias religiões, então não era uma pessoa só, não era o imperador, o rei, que tinha, tipo, que também era que era o chefe religioso, como a gente vai ver em outras civilizações. Não. Tinham vários outros chefes religiosos. E os civis. Alguns civis poderiam ser, sim, fazer parte do conselho, porém não era qualquer um, né? Tinha que ter feito alguma coisa importante, ou tinha que ter um certo status e etc. Então, era mais ou menos assim que era formado. Pronto, isso aqui. A principal característica do Império Mali, sem ser essas coisas, é o famoso Mansa Musa, que eu vou representar aqui com esse ursinho. Esse aqui vai ser o Mansa Musa. Eu acho muito legal porque eu já vi algumas coisas sobre ele, sobre o Império, antes de ter Gabi da aula, e era o seguinte, ele foi conhecido por ser o mais rico, a pessoa mais rica, assim,
toda a história da Terra. Então, assim, muito, muito rico, muito mais rico que o Império Romano, que qualquer império que você possa imaginar. Por quê? Porque aí eles prosperavam muito, com certeza. Mas assim, ele sabia, o Mansa Musa, administrar eles de uma forma incrível. Tipo, todo mundo gostava dele. Não que ele era perfeito, incrível, não. Com certeza ele fazia um bocado de coisa e matava um bocado de gente. Mas assim, a princípio todo mundo gostava dele. Ele sabia fazer prosperar, ele sabia fazer comércio, ele sabia cuidar do povo. Então assim, o Mansa Musa era adorado por todos e ele tinha muita riqueza. Tanto é que eu vi e eu falei com Gabi sobre isso no dia da aula que ela deu, e ela falou que é verdade, ela realmente foi o Mansa Musa que fez isso, que teve uma época assim que ele decidiu fazer uma viagem, né? Então, tipo, eles estavam lá, ali, tipo, tendo no Império Mali mesmo e tal, e ele decidiu fazer uma viagem, ele passou pelo Egito, por uma parte da África, fazendo, tipo, comércio mesmo, sabe? E aí, ele decidiu fazer essa viagem, ele ia também, né? Porque ele não, pro comércio ele não ia ficar vendendo as coisas, né? Ele era o imperador, então ele ficava ali na dele, no Império Mali, mas dessa vez ele quis ir. E aí com ele levou, tipo assim, nossa, centenas e centenas de, tipo, camelos, dromedários, um bocado de coisa, um bocado de servo, um bocado de gente, pra levar, tipo, um monte de ouro, um monte de cobre, um monte de riqueza, tudo que eles tinham de riqueza. Porque ninguém sabe o que ele queria. E aí, quando foi, tipo, só que era uma jornada longa. Então as coisas foram ficando pesadas, muita gente ia morrendo, os camelos também foram ficando cansados. Ele fez o quê? Então a gente vai ter que se livrar um pouco disso, porque a gente é muito rico, também não tem o que fazer com isso. E aí o que eles fizeram? Eles foram distribuindo. Então distribuíram a maior parte que eles estavam levando pelo Egito. E isso quebrou a economia do Egito por muito tempo, porque tipo assim, todo mundo tinha muito dinheiro, entre aspas, né? Tinha muita riqueza. Então, assim, foi uma coisa incrível pra você ter noção. E isso foi uma porcentagem assim, ó, pequeniníssima de tudo que ele tinha. E ele conseguiu quebrar a economia do Egito, tipo, por muito tempo com isso. Então, assim, ele era realmente muito, muito rico. E aqui a gente encerra no Mansa Musa o Império Mali. Agora a gente vai pro Hindu. Então, por mais que eu ache que o Mali era o mais legal assim todos, o Hindu pra mim acho que é o mais simples, assim, a civilização mais simples, porque ela não é muito, tipo assim, os Malis, por exemplo, não tinha uma religião certa, não tinha coisas muito bem tão definidas assim, né? Tinham várias coisas bem organizadas, eles eram organizados, mas assim, não era tão definido. E os hindus não, era tipo assim, bem certinho, bem assim. Então é mais fácil a gente saber, a gente lembrar, né? Então vamos lá. Os hindus, eles ficavam na parte da Índia, né? E hindu não vem, né? Mas assim, no caso é o contrário. O hinduísmo veio dessa palavra hindu, da civilização hindu. Então, eles seguiam isso e aí um nome lembra o outro, né? Então essa era a religião deles, já pra gente começar. O hinduísmo é uma religião politeísta, ou seja, tem vários deuses, e a sociedade deles era muito centralizada. Então, por exemplo, a gente ia ter aqui o imperador, o rei, o governador, o governante, e esse governante ele também ia ser o líder religioso, o líder de tudo, ele era o principal de tudo. Diferentemente do Mali, ele não tinha essas coisas de conselho de anciãos, de nada, era ele que decidia tudo e fim. Então, e ele era o religioso, ou seja, ele dizia isso também e tal, todo mundo tinha essa mesma religião. E ele que administrava tudo. Então, a pirâmide no caso, do hinduísmo, ou do hinduísmo não, da civilização hindu, ela é a maior das que a gente vai ver, porque ela é dividida em 5 partes, que você não precisa necessariamente, acho que, lembrar do nome de tudo, porque assim é um pouco difícil, mas pelo menos lembrar o que cada um era. Então, aqui, ó, a pirâmide deles era assim. Eram formadas em castas, diferente do Mali, que não tinha castas. Espera que eu derrubei o negócio aqui. Diferentemente do Mali, que não tinha castas, o hindu e os mesopotâmicos têm. Então, e como eram essas castas, assim, pra quem já leu A Seleção, ou quem já sabe da história, inclusive minha irmã ama, então eu vou mostrar o livro aqui, eles têm essa divisão em castas também, por exemplo, só que a deles não tem nome, porque eu saiba, né? É tipo casta 1, casta 2, casta 5, até 7. E tipo assim, quem é mais rico até quem é mais pobre.
Então, quanto mais pra baixo, assim, tipo assim, 7, sua casta você é mais pobre. E você, tipo, nasceu nessa casta, você vai morrer nessa casta também. Assim se aplica a... Eu tô muito estourada. Assim se aplica também na civilização hindu. Então, como a gente já viu, o líder religioso, ele era centralizado, né? Então, tipo assim, o pontinho bem no meio do círculo. E era dividido em 5. As castas, que eram... O nome delas era Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras e Párias. Nomes complicadinhos de lembrar, mas assim, lembra do geral. Pelo menos do Brahma, que lembra da cerveja, eu não sei qual é a relação. Acho que não tem, talvez, tipo assim, sei lá, se a cerveja se inspirou nisso aqui, nos hindus pra fazer. Não faço a menor ideia, só lembra, assim, pra dar uma referência. Então, que o principal, porque era o deus Brahma, ele era o principal e ele tinha... Então, aqui a casta superior, chamada de Brahmanes. De Brahma, né? Porque era do deus Brahma. E aí, eles eram os sacerdotes, os nobres. Como era o líder religioso também, o líder político também era religioso, então, obviamente, os sacerdotes, o clero e todo mundo que era, tipo, importante na religião hindu, ia ficar, obviamente, no topo da pirâmide. Depois vem os guerreiros e depois os comerciantes, né? Uma grande parte, os servos e a escória da sociedade, que eram, tipo assim, os prisioneiros de guerra, os escravos. Eles tinham isso em grande parte, diferentemente dos outros que a gente viu, mas também não era, tipo assim, uma quantidade absurda de escravos, porque a sociedade era muito dividida. Mas, obviamente, que a escória da sociedade, tipo assim, os prisioneiros, os escravos, eram uma quantidade muito grande também. E como é que chama? A economia deles era simples. Era baseada em milho e açúcar. Então, tipo assim, isso, era a agricultura que eles faziam, o principal das coisas. Não era muito complexo, não tinham minas, sabe? Eles eram essas, vamos dizer assim, especiarias e tal, e que fez as sociedades deles também crescer bastante. Para finalizar, a gente vai para os mesopotâmicos, que são a sociedade mais complexa e mais organizada, assim, dessas outras que a gente viu. É um pouco difícil, tipo, comparar realmente, mas estou comparando só pra gente deixar elas divididas na nossa cabeça e não misturar uma com a outra na hora da prova. Eu tô esperando que esse vídeo, no total, fosse dar uns 15 minutos, mas a gente já passou disso. Então, assim, eu vou tentar ser breve com eles também, mas só pra gente entender direitinho. Eu não sei explicar muito bem, mas eu espero que vocês estejam entendendo. E qualquer coisa, me pergunta, manda mensagem que eu procuro também, se vocês tiverem tido alguma dúvida, porque eu também tô um pouco nervosa pra essa prova, mas vai dar certo. Então vamos lá para nossa última sociedade, que é da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia eu acho uma das mais legais depois dos Maias, né? Porque, tipo assim, ela é complicada e simples ao mesmo tempo. Porque as coisas fazem sentido, sabe? E ela foi muito, muito importante para a história e para tudo que a gente tem hoje em dia. Tipo, para a matemática que a gente tem hoje em dia, para a escrita que a gente tem hoje em dia, para muita coisa. E, então aqui, para começar com onde fica a região dali. Ela é onde toda ela tá hoje em dia ali pelo Iraque, talvez tipo, um pouquinho na Síria, mas a maior parte tá hoje no Iraque, mas que na época era dividida, não era, tipo, a Mesopotâmia, os mesopotâmicos não era tipo um país, sabe? Era uma civilização de uma região que abrangia vários outros países na época, né? Então, assim, e várias outras civilizações. Então, por que tem o nome Mesopotâmia? Eu acho que é o mais importante, assim, de saber pra entender, porque tudo vem a partir disso. Então, a gente tem aqui, eu não dividi exatamente como mas só pra gente ter uma ideia. Então, isso aqui de laranja, aí tem essa faixa laranja, que é no norte, a faixa vermelha, e que é no centro, né? E essa faixa, sei lá, que com essa, como fosse um laranja clarinho, um bege, alguma coisa assim, no sul. Então, os babilônios eram, tipo, no centro. Aqui em cima ficava os... Deixa eu ver quem era mesmo. Ficavam os assírios. Assírios, não era sírios, é coisa diferente. Assírios. E aqui embaixo ficava os sumérios. Os sumérios foi a maior parte que Gabi deu falando dos mesopotâmicos, mas eu vou falar um pouquinho de cada. Porque, tipo, todos têm importância, sabe?
Mas enfim, o mais importante é saber que aqui, ó, essa região, que esses negócios azul é rio. Então, o rio de cima, que é esse azul mais escuro, era o Tigre, e o de baixo era o Eufrates. E eles têm exatamente esse formato assim, e essa parte que tá em amarelo é a chamada Mesopotâmia. Por quê? Esse é o nome grego, na verdade, não é o nome, porque eles não tinham uma língua muito específica assim, os mesopotâmicos, mas os gregos deram um nome disso aqui de Mesopotâmia, porque meso significa entre e Potâmia significa rios. Então ficava literalmente entre rios, porque aqui delimita o espaço, né? O Tigre e o Eufrates. Às vezes, tipo, tinha um pouco da Mesopotâmia e os povos também ficavam, tipo, um pouquinho pra cá, né? Tipo assim, depois do rio, na outra margem do rio. Mas assim, no geral, a maior parte da Mesopotâmia era encontrada entre os rios Tigre e Eufrates, que eram a principal coisa, assim, dessa civilização, do povo que vivia lá. Então, assim, eram os rios. E por que eles eram importantes? Porque ajudavam eles a tomar banho, a tomar água. Não só isso. Isso era parte da vivência deles diária, mas também do comércio deles, do transporte deles. O rio era a base da sociedade da Mesopotâmia. Então, depois de a gente ver isso, a gente vai ver o quê? Agora sim, a parte por que tipo, os rios eram importantes. Então, eu fiz esse card aqui, que tem um bocado de coisa. Então, aqui já expliquei, né, que era entre rios. Aí a gente imagina essas casinhas, que são onde as pessoas moravam e tal. Muito legal. O principal coisa deles, a economia, vinha dos rios mesmo, porque, tipo assim, eles tinham a agricultura e tinham as coisas, mas o jeito que eles levavam isso para outros lugares, para que eles transportavam, era por meio dos rios. E os rios também, tipo, banhavam, então regavam a agricultura, a plantação que eles estivessem fazendo, também alimentavam davam, tipo, água pro gado também, né? Então, assim, os rios dois, o Tigre e o Eufrates, eram muito importantes. Mas por que, tipo assim, o que é que tem de mais nisso? Porque o mesmo jeito que eles eram importantes, eles também eram complicados. Porque, assim, uma coisa é eu estar aqui na minha casa agora e ter um rio. E ter, tipo, um rio aqui do lado, vamos dizer assim. Outra coisa é quando chover, é quando, sei lá, encher o mar, por exemplo, vir aqui inundar e vai inundar meu rio e vai inundar minha casa e vai todo mundo embora. Porque, obviamente, se hoje em dia a chuva destruiu um bocado de coisa, imagina naquela época a estrutura não era a mesma das casas, as coisas eram muito mais fracas, vamos dizer assim. E o rio que ele ia fazer, um rio inteiro, não era tipo a chuva, o rio tava lá toda hora, ele não saía, ele não parava um pouquinho que nem a chuva. Então assim, ia fazer do mesmo jeito que ele ajudava nas épocas, ele ia fazer um estrago. E aí a sociedade ia ser assim. Agora a gente tá bem quando é verão, quando for inverno, vai ser terrível. E não era só no inverno que tava ruim, era na primavera também. Por quê? Porque a primavera ela vem logo depois do inverno. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, alguma coisa assim. Então, assim, o inverno passou lá, choveu, não sei o que lá. Não é aqui no Brasil que, tipo, não tem... Por exemplo, aqui na maior parte do Brasil não tem neve, não tem gelo. Lá, a gente lembra que está falando, assim, de uma parte um pouco acima. Isso é hemisfério norte. Então, também ficava gelado, tinha gelo, tinha não sei o que. E o que acontecia? As montanhas que ficavam espalhadas ali pela Mesopotâmia, elas iam encher de gelo, de neve, essas coisas. E na primavera, elas iam derreter. Ou seja, isso ia inundar o rio. Ia fazer a sociedade todinha ficar boiando. Então não dava pra confiar nisso. Então o que eles decidiram fazer? O povo. Eles pediram ajuda e foi aí que a sociedade se estabeleceu. Por quê? Eles se uniram, disseram, não, gente, a gente mora aqui, beleza, cada um cuida da sua vida, porém, a gente tem que se unir nessas horas pra poder dar certo. E eles criaram, junto com a mistura dos sumérios, babilônicos e assírios, que formavam o povo mesopotâmico, se juntaram, cada um com suas habilidades, pra poder fazer um sistema hidráulico maravilhoso, que, tipo assim, foi muito importante. Por quê? Eles construíram os diques, que eram, tipo assim, aqueles canais que
tipo, tinham como escoar a água. Então, por exemplo, aqui, eu desenhei essa montanha aqui e aí vem água no rio. O rio ia inundar todas as casas, mas eles faziam esse espacinho entre uma casa e outra, entre uma coisa e outra, para poder a água passar. E isso não só era bom para não inundar tudo, como também era bom porque, tipo assim, a água tava ali, a plantação também era ali. Então a água, ela ia, tipo, entrar, ia penetrar nos solos e nas coisas, ia fazer a plantação e tudo ali crescer. E só vantagem. Então, assim, eles se juntaram para fazer isso. Falando agora um pouco da pirâmide deles, né? Que também era dividida em três, assim. Tinha o rei, o imperador, o governante, que era, tipo assim, obviamente, muito acima. Depois dele, era muito importante os escribas. E Gabi deixou isso bem claro. Por quê? Os escribas, essa época, hoje em dia, qualquer... Assim, muita gente, por exemplo, no Brasil, muita gente escreve, muita gente lê. Então, assim, se você parar uma pessoa na rua, a chance é muito grande dela saber ler, né? Não é, tipo assim, tão difícil. Mas naquela época não era assim. Até porque a escrita deles, o jeito que eles escreviam, era cuneiforme. Chamado de cuneiforme, que era esses negócios aqui, ó. Esses negócios, esse triângulo, e não era num papel, era feito numa pedra. Então, assim, era difícil de gente saber. Não era, tipo, ensinado na escola, essas coisas, sabe? Então, era difícil. Então, os escribas, eles eram importantes. Por quê? Eles iam ter essa comunicação para comércio, para tudo que eles quisessem com o mundo exterior, sabe? Depois dos rios. Então, eles iam falar e iam passar mensagem e tal, então eles eram muito importantes. Então, eles eram, tipo assim, a nobreza e o clero. E embaixo tinha os comerciantes e artesãos, que também eram necessários, nem existe a palavra, muito necessários. Por quê? Porque eles que iam construir os diques e os canais e que iam fazer os negócios lá pra não inundar. Então, assim, era uma sociedade que precisava dessas pessoas muito, muito mais, sabe? Então, tipo assim, eles tinham realmente a agricultura e tal, não sei o que, como a gente falou dos outros, mas esse não era o ponto principal da sociedade. Eram realmente os comerciantes e artesãos que iam ter mais, vamos dizer assim, fazer parte mais dessa economia por causa dessas construções que eles faziam. E por último, os agricultores e pastores. Então é justamente isso. Como a gente viu, por exemplo, no Hindu e no Mali, a agricultura e quem era comerciante era muito acima. E aqui eles estão, tipo, no último. Por quê? Porque era normal, tipo assim, todo mundo fazia isso. Mas não era todo mundo que sabia escrever. Não era todo mundo que era artesão que sabia construir diques. Então, assim, as sociedades são diferentes assim porque elas vão suprir as necessidades de cada uma. E isso vai fazer você estar acima ou você estar abaixo. Então, por exemplo, aqui você podia, na Mesopotâmia, uma pessoa que nasceu, sei lá, pobre, ela podia realmente se tornar, assim, rica, na nobreza, mas, assim, obviamente ia ser difícil, porque ela ia ter que aprender a escrever e não era em qualquer lugar, né? Alguém que já soubesse ela ia ter que convencer essa pessoa a ensinar ela pra ela conseguir também. Mas não era impossível, sabe? Não era que nem as castas, que, você nasceu assim, você morre assim. Não era. Então... Foi isso, eu expliquei muita coisa pra lembrar. Eu espero que eu lembre dessas coisas também. E foi isso. Se você tivesse alguma dúvida, alguma coisa, me pergunta aí que eu vou tentar ajudar. Espero ter ajudado vocês.